Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de biologia. Hoje vamos trabalhar a genética, pessoal. Capítulo 5, a genética do sangue e eritroblastose fetal. Então, pessoal, antes da descoberta dos grupos sanguíneos por Landsteiner, ocorria muitas mortes por conta de transfusões sanguíneas incorretas. O sangue apresenta o que nós chamamos de antígeno e anticorpos. Já no início do século XX, quando Landsteiner descobriu os grupos sanguíneos, ele pôde entender que aquelas reações que causavam as mortes das pessoas ao receber uma transfusão de sangue incorreta era a reação de aglutinação, essa reação adversa que ele chamou de reação de aglutinação, devido a anticorpos e antígeno. Então, após estudar os grupos sanguíneos, Landsteiner percebeu que no plasma sanguíneo, pessoal, existia a aglutinina, que são os anticorpos. E na hemácia, nos eritrócitos, existem os aglutinogênios. Essa reaçãozinha que acontece é uma reação antígeno e anticorpos. Por exemplo, o grupo sanguíneo A ele vai ter anticorpos contrário ao grupo sanguíneo B. Então, por isso que causa, pessoal, essa reação adversa. Ao descobrir os grupos sanguíneos, Landsteiner pôde perceber que nas hemácias existe o aglutinogênio e no plasma sanguíneo a aglutinina, que são os anticorpos. O grupo sanguíneo A ele possui aglutinogênio, é a proteína que vai formar esse sangue. Aglutinogênio A e possui no plasma aglutinina anti-B. O grupo sanguíneo B possui aglutinogênio, ou seja, a proteína formadora desse sangue, aglutinogênio B, e no plasma, aglutinina anti-A. O grupo AB possui os dois aglutinogênios, A e B, e não possui nenhuma aglutinina, por isso pode receber sangue de qualquer outro, como veremos adiante. O grupo O, ele não possui aglutinogênio, mas possui aglutinina anti-A e anti-B. Logo depois que Landsteiner descobriu os 4 tipos sanguíneos do sistema ABO, ele também descobriu o fator RH. Pesquisando os anticorpos M, ele descobriu o fator RH. Como foi feito isso? Ele misturava o sangue do macaco rhesus com o sangue de coelhos e, em alguns casos, ocorria a aglutinação. A aglutinação é mistura, pessoal. E ele extrapolou esse cálculo para o ser humano. Ele pegava o sangue de pessoas e misturava com esse sangue do macaco rhesus. Algumas pessoas misturavam, outras não. As pessoas que o sangue misturava, aglutinava com o sangue do macaco, ele chamou de RH positivo. E as que não misturava, ele chamou de RH negativo. Então, a determinação dos fatores RH positivo e negativo partiu daí. Hoje já se tem soros, prontos para fazer essa determinação. E aqui, pessoal, a gente tem o métodozinho para determinar os tipos sanguíneos das pessoas. Existem 3 soros: o soro anti-A, o soro anti-B e o soro anti-D. Esse soro anti-D é o soro anti-RH. É que lá na descoberta dos fatores RH, Landsteiner percebeu que existia um antígeno D no fator RH. Então, eu posso chamar esse fator RH de antígeno D também. Daí o sorozinho anti-D. Mas, basicamente, é feito da seguinte forma. Pega-se 3 gotinhas do sangue da pessoa e em cada uma coloca-se uma gotinha de soro e analisa a aglutinação ou não. Então, aqui, de posse dos 3 soros, anti-A, anti-B e anti-D, pega-se 3 gotinhas do sangue da pessoa e coloca na lâminazinha. E em cada uma, pinga-se uma gotinha de um tipo de soro aqui, o A, o B e o anti-D. Então, aqui nós vamos perceber a aglutinação. Essa reaçãozinha aqui aglutinou. Aqui não aglutinou. Aqui aglutinou. O que foi que aconteceu aqui? Eu coloquei um pingo de soro anti-A nesse sangue e aglutinou, misturou. Então, eu já sei que a pessoa é do grupo sanguíneo A, pessoal, porque teve a reação de aglutinação. O soro anti-B não aconteceu nada. No soro anti-D, que é o fator RH, tem também a aglutinação. Então, eu tenho aqui um tipo sanguíneo A positivo.
E aqui, um tipo sanguíneo A negativo, porque aglutinou com o soro anti-A, não aglutinou com o B e não aglutinou com o D. Logo, eu tenho o grupo A, como não aglutinou com o fator RH, A negativo. Nesse segundo exemplo aqui, ó, nós temos não aglutinou com soro anti-A, mas aglutinou com soro anti-B e aglutinou com soro anti-D. Logo, aqui é do grupo B, porque aglutinou com o B, e aglutinou com o fator RH, então eu tenho aqui o B positivo, né? Ó, tipo B positivo. Nas reações que aglutinar com os dois soros, anti-A e anti-B, eu vou ter o grupo AB. Perceba, coloquei o soro anti-A, aglutinou, misturou. Coloquei o soro anti-B, aglutinou, misturou. Coloquei o soro anti-RH, misturou. Então, eu tenho aqui o grupo sanguíneo AB positivo, porque misturou com os três soros. O tipo O não mistura com nenhum dos soros anti-A e anti-B. Perceba, aqui, ó, soro anti-A, nada aconteceu. Soro anti-B, nada aconteceu. Soro anti-D ou anti-RH, nada aconteceu. Então, eu tenho aqui um grupo sanguíneo O negativo. Agora aqui, ó, anti-A não aconteceu nada, anti-B não aconteceu nada, e aqui teve a aglutinação. Então, eu tenho o grupo O positivo. Então, pessoal, esse é o esquemazinho para a gente descobrir o tipo sanguíneo das pessoas. Presta atenção na reação de aglutinação com os soros. E aqui a gente tem a base genética dos grupos sanguíneos. Isso é muito importante porque os cálculos que iremos fazer com o grupo sanguíneo vai precisar desses genótipos. No sistema ABO, nós teremos os seguintes genótipos. O grupo sanguíneo A tem dois genótipos. Ele pode ser homozigoto, isão A, isão A, ou heterozigoto, isão A, izinho. O grupo B também tem dois genótipos, isão B, homozigoto, e heterozigoto, isão B, izinho. O grupo AB só tem um genótipo, que é isão A, isão B. E o grupo O também só tem um genótipo, que é izinho, izinho. Aqui, pessoal, existe uma relação de igualdade entre o isão A e o isão B. Ó. Isão A é igual a isão B, não tem dominância entre eles, porém eles são maiores que izinho. Isso a gente chama de codominância, já que nem A nem B domina. Mas como o isão A, né, ó, domina o izinho e o isão B também domina o izinho, a relação entre o I e o isão A e isão B é de dominância completa. E, além disso, aqui é um caso de polialelia, porque são vários alelos determinando o fenótipo de um indivíduo. Quanto ao fator RH, nós temos o seguinte genótipo. Eu posso usar o D, devido ao antígeno D que Landsteiner descobriu, ou eu posso usar o R. É mais preferível usar o R. Então, aqui nós vamos ter, para o fenótipo RH positivo, ele pode ser homozigoto, Rzão, Rzão, ou heterozigoto, Rzão, Rzinho. O R é a presença dominante, viu? E o fator RH negativo, ele pode ser Rzinho, Rzinho ou Dzinho, Dzinho. É sempre recessivo. O Rzão é maior que o Rzinho, uma relação de dominância completa. E os casos de transfusões sanguíneas, pessoal? Aqui também é preciso entender como ocorre, quem pode doar para quem pode receber de quem, porque as questões irão pedir isso de vocês. Então aqui a gente tem, ó, o grupo O, ele doa para todos. Ele doa para A, para B e para B e para ele mesmo. Isso aqui considerando só os grupos sanguíneos. Vamos já falar do fator RH. O grupo O é considerado doador universal e o grupo AB é o receptor universal porque recebe de todos. Tá vendo? O AB recebe de todos, mas só pode doar para ele mesmo. Quando se considerar o fator RH, nós temos a seguinte relação, pessoal. O tipo sanguíneo negativo, com fator RH negativo, ele pode doar sem problema para aqueles que têm a compatibilidade com ele. Por exemplo, ó, o grupo O negativo, ele vai doar para todos os tipos sanguíneos. Logo, esse grupo O negativo é chamado doador universal ideal, porque doa para todos.
O grupo O positivo, ele é doador universal. Não é o ideal, porque tem uma restriçãozinha aí, né? Ó. Ele pode doar para quem? Para todos os tipos positivos, né? Para todos os tipos positivos. E recebe do dele positivo e do O negativo. O grupo O negativo, ele pode receber sangue do O positivo uma única vez. A partir da segunda vez, vai ter uma reação de aglutinação e destruição de hemácias. Mas aqui, ó, os tipo positivo, perceba aí, ó, que tem a restriçãozinha de doação. Já os negativos, ele tem essa doação mais ampla. Então aí, pessoal, entender essas relaçõezinhas de transfusões. Quem pode doar para quem pode receber de quem. Entender. As questões vão cobrar muito essa questão de doador universal e receptor universal. O doador universal ideal é o O negativo. E o receptor universal ideal é o AB positivo. E relacionado ao fator RH, existe uma doença chamada eritoblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. É devido a uma incompatibilidade entre o sangue de pai, mãe e primeiro filho. Como é que ocorre? Se o pai é RH positivo, a mãe é RH negativo e o primeiro filho é RH positivo igual ao sangue do pai, no desenvolvimento embrionário, o sangue da mãe começa a criar anticorpos para destruir o sangue da criança. Os 9 meses não são suficientes para a produção de anticorpos suficiente para destruir o sangue da primeira criança. Mas, a partir da segunda criança, se ela tiver as mesmas condições que a primeira, ou seja, o fator RH positivo, já existe anticorpos no sangue materno para destruir o sangue da criança. As consequências da eristoblastose fetal é a destruição de hemácias, o que causa a deposição de bilirrubina na pele, que é a massa esbranquiçada e fedida devido à destruição de hemácias, problemas cerebrais e problemas na formação de órgãos. Existe uma vacina que a mãe toma após o nascimento da primeira criança para destruir os resíduos sanguíneos que a primeira criança deixou no sistema sanguíneo materno. Aqui, pessoal, a gente tem uma aplicação. Como podem aparecer questões relacionadas ao sistema sanguíneo. Perceba aí que nós temos um heredogramazinho de duas famílias. A letra A quer saber o seguinte, ó. Nos heredogramas abaixo, cada família apresenta no máximo um descendente não biológico. Identifique-os. Vamos ver a família 1. Vamos ver a família 1. Qual é o indivíduo que não é biológico, não é filho biológico dessa família? Perceba, pessoal, ó, que esse indivíduo aqui, ó, do grupo O, ele é Izinho, Izinho. Aqui do grupo AB, os genótipos são Isão A, Isão B. Aqui também, Isão A, Isão B. Então, não tem nenhuma condição de nascer esse indivíduo Izinho, Izinho. Então, o filho não biológico dessa família é a segunda criança ao nascer. Na família 2, quem é o indivíduo filho não biológico dessa família? Perceba aqui, ó. Esse pai sendo do grupo O, ele é Izinho, Izinho. Já deu o genótipo, né? Ó. É Isão B, Izinho, heterozigoto. E aqui nós temos esse indivíduo A. Esse indivíduo A ele pode ser Isão A, ou Isão A, Izinho. Então, não tem nenhuma condição desse indivíduo A ser filho desse casal, ser filho biológico desse casal. Logo, aqui também é o segundo indivíduo, que não é filho biológico do casal. E a letra B, ele quer saber qual é a probabilidade de o casal da segunda geração, que é João e Maria, gerar crianças com eritoblastose fetal. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Para nascer crianças com eritoblastose fetal, o pai tem que ser RH positivo, a mãe RH negativo e a primeira criança, né, ó, a primeira criança tem que ser RH positivo igual ao pai. Então vamos perceber ali João.
na família de João, qual é a probabilidade de ele ser RH positivo? Eu vou cruzar ó, o Rzinho da mãe, do pai de João com o Rzinho da mãe dele. Por que eu sei que a mãe dele é Rzinho? Porque nós temos aqui, ele tem uma irmã que é RH negativo. Então, aqui é Rzinho. Logo, a mãe de João, sendo positiva, é heterozigótica. Aqui, quando eu cruzar, nós vamos ter Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Então, nós temos aqui ó, um meio de chance de João ser positivo. E Maria, pessoal, lá perceba que Maria tem 100% de chance de ser negativa. Rzinho. Logo aí, nós temos um meio ou 50% de chance de o casal gerar crianças com eristoblastose fetal. Então, pessoal, nossa aula de hoje era isso e até a próxima. Valeu!